religiosa da época, que eram os sumos sacerdotes, e eles tinham uma aparência religiosa. Eles tinham o quê? Naquela época, os sacerdotes e os sumos sacerdotes dos templos, das sinagogas, que eram chamados, eles usavam uma barba grande, eles tinham um vestido comprido até o pé, e eles, alguns deles, que eram chamados os saduceus, os fariseus, ficavam no muro das lamentações ali, fazendo assim, ó, chorando, lamentando. Por isso aquele muro de Israel se chama Muro das Lamentações. Por quê? Porque ali eles lamentavam, e aquele muro era na porta da cidade, e eles acreditavam que o Messias iria entrar por aquelas portas. E aí então eles ficavam lá chorando, lamentando e fazendo assim, ó, para cima e para baixo, para que todos pudessem ver que eles eram de Deus. E eles tinham então uma aparência, mas negavam a eficácia dela, como lá em Timóteo, em 1 Timóteo no capítulo 4, que fala que muitos têm uma aparência, mas negam a eficácia dela. O que significa isso? Tem muita gente que tem uma aparência de que é de Deus, mas na verdade o seu interior está completamente contaminado e está longe de Deus. E o apóstolo Paulo então veio para quebrar com toda a barreira que havia entre Deus e a humanidade, porque Jesus, ele não morreu pelos religiosos somente, não é? Todos aqueles, obviamente, que se um religioso se converter a Jesus Cristo vai ser salvo. Mas Jesus, ele morreu, ele teve o sacrifício dele na cruz por toda a humanidade. Só que quem era o líder da igreja naquela época? Era o apóstolo Pedro. Vocês se lembram quando Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a chave do reino dos céus, da igreja, a chave da igreja, foi dada na mão de Pedro. E Pedro, então, começou a pregar para todos aqueles que eram os judeus. Mas Deus teria que levantar a Paulo para pregar para os não-judeus. Por quê? Porque Pedro tinha uma resistência no coração. Qual que era a resistência de Pedro? A resistência de que o evangelho chegasse aos não-judeus. O evangelho tinha que chegar aos ímpios. O evangelho tinha que chegar a toda a nação. O evangelho tinha que chegar a toda a língua. O evangelho então não poderia ser a veste dos fariseus. O evangelho não poderia ser a barba grande dos fariseus. O evangelho não poderia ser a lamentação dos fariseus. O evangelho teria que ser a boa notícia. E sabe o que significa evangelho? Boa notícia. Amém? E nessa noite, sabe por que nós estamos aqui? Porque nós recebemos um dia na nossa vida, cada um de uma forma, a boa notícia. Não importa aonde nós nascemos, não importa o nosso ciclo de amizades, não importa se um trabalha e ganha 1.000, se outro trabalha e ganha 10.000, não importa da região que nós viemos, o que importa é, todos nós recebemos o mais valioso de Deus, que é o Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui reunidos. E se nós temos o mais precioso de Deus, não tem por que lamentar. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos vencer toda a lamentação. Porque o diabo quer que nós fiquemos como os religiosos lá no muro, lamentando. E eles ficavam lamentando ali porque eles acreditavam que o Messias iria entrar por aquelas portas. Mas, olha só que impressionante. Jesus, quem é o Messias? Jesus. Amém? Diga assim: Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Só que os fariseus, os religiosos, os sacerdotes, sumos sacerdotes, muitos deles não creram que Jesus tinha entrado pelas portas de Jerusalém. E enquanto Jesus estava ali, muitos estavam ali: Senhor, manda o livramento, Senhor, manda a salvação, Senhor, manda o Messias. Quando na verdade Jesus já tinha entrado. Eles estavam esperando o que já tinha vindo. Amém? E o que o apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses no capítulo 4, no versículo 6? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Não fique ansioso pelas coisas, porque às vezes a bênção já chegou e você não está vendo. E aqueles religiosos
E até hoje, se você for em Jerusalém, você vai ver que existe esse muro das lamentações que eu estou falando, e existem muitos deles que ainda estão lá. Volta Messias, vem Messias, mas Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já foi, vai voltar e eles estão lá esperando ainda. Só que nós não, nós pela fé já entendemos que Jesus, o Messias, já veio, já morreu por nós, a vitória já nos foi dada, então não tem porquê nós ficarmos com o nosso coração ansioso. Amém? Levanta a mão e fala assim: em nome de Jesus, eu venço toda a lamentação. Eu venço toda a lamentação. Não tem porquê. Não tem porquê. O meu coração ficar ansioso. O meu coração ficar Se Ele ansioso. morreu por mim, Se Ele morreu por Ele vai mim, fazer tudo o que eu preciso. Ele vai trazer tudo que eu preciso. Ele vai me dar tudo o que eu preciso. Ele vai me dar tudo que eu preciso. Amém? Amém. Não tem ansiedade que vai vencer a tua vida mais. A ansiedade daquela bênção que nós oramos e parece que nunca chega. Talvez ela chegou. Glória a Deus. Aqueles homens ali, talvez ansiosos, talvez se lamentando, se derramando, uns em jejum, uns desesperados por algo, por uma resposta, mas a resposta já estava lá. Irmãos, nós não somos assim muitas vezes. Nós não ficamos ansiosos pelas coisas? Sim ou não? Sim. Nós não ficamos muitas vezes desesperados pelas coisas? A gente não fica igual lá os religiosos, muitas vezes, lamentando no muro, Senhor, chorando leite derramado. E chorando por algo que a gente acha que não veio ainda, mas talvez está na nossa frente. E eu quero dizer para você, hoje é uma palavra de Deus para a tua vida. Sabe o que significa? Que o mais importante já aconteceu. Amém? Amém. O mais importante na tua vida já aconteceu, que foi você ter conhecido Jesus. Porque quando você conheceu Jesus, então aí a tua vida, ela mudou. Quando você conheceu Jesus, você pisou no caminho, na direção do teu milagre. Então significa que ainda que o milagre, muitas vezes materialmente, fisicamente, não se materializou, não significa que você não está andando na direção do teu milagre. Então eu quero dizer, você vai viver o Salmo 126 na tua vida. Amém? Levanta o nome e fala assim: em nome de Jesus. Em nome de Eu vou Jesus. viver o Salmo 126 na Eu vou minha viver vida. o nome de Porque hoje eu estou vencendo Porque hoje estou toda a vencendo lamentação e toda a ansiedade. toda a ansiedade. E nada vai me impedir. Nada vai Porque eu impedir. estou no caminho do meu milagre. Porque eu estou no Amém? caminho do meu Eu milagre. quero dizer, sabe o que diz lá no Salmo 126? Fala: aquele que anda semeante e chorando, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Glória a Deus. Amém? Diga assim Amém. comigo: aquele que anda Aquele que anda, semeando e chorando, semeando e chorando, voltará voltará com júbilo, com júbilo, trazendo os seus feixes. os seus Amém? Eu falei Amém. alegria, né, na primeira versão, mas agora eu falei algo melhor do que alegria, eu falei júbilo. Amém? Porque há uma diferença entre alegria e júbilo. Alegria é alguém que tem um sentimento bom por uma coisa boa que aconteceu. Júbilo não. Júbilo é o cântico da vitória. Amém? Glória a Eu quero Deus. dizer, Deus não tem para você somente uma alegria momentânea, como o mundo tem, não é uma euforia. Deus tem para você um júbilo na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Júbilo na Bíblia, se você for estudar a Bíblia, você vai ver que em vários momentos que Deus fez a obra na vida do povo, o povo jubilou. Amém? Amém? E o jubileu, se você ver lá em Números, você vai ver que existia o ano do jubileu. Quem sabe aqui como era o ano do jubileu? Sabe como era o ano do jubileu? Jubileu, ele era comemorado de 50 em 50 anos. Então era assim, se, vamos supor que você tivesse endividado, né? E você falasse assim: ô pastor, eu estou endividado, eu tenho uma propriedade, e eu vou te vender essa propriedade, porque eu preciso pagar as minhas dívidas. Ué, até aí está tudo bem. É justo, né? Você quer estar endividado, quer vender para mim, eu vou pagar. O dinheiro que eu vou pagar, você vai pagar as suas dívidas, não é assim? E naquela época em Israel também era assim. Só que havia uma lei, a lei que foi estabelecida para que, Deus é tão bom, né? Deus é tão maravilhoso, que Deus protege o seu povo. Então Deus estabeleceu uma lei através de Moisés, que era assim: a cada 50 anos, haveria um ano que tudo